E aí, minha gente, sejam bem-vindos. Tô abrindo uma live agora porque eu achei de suma importância falar de um tema aqui. E aí, Júlio, seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Sejam bem-vindos, Reginaldo, seja bem-vindo. Entrei aí para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre graça. Lucas, seja bem-vindo. Ei, Bruno, como é que você tá? Tudo bom, Bruno? Espero que esteja tudo bem. Se quiser entrar na live, fique à vontade, tá bom? Soninha, espero que todos vocês estejam bem. Eu estava conversando com uns amigos hoje de manhã, falando sobre graça, sobre misericórdia de Deus. Falei, por que não compartilhar um pouco disso com as pessoas que me seguem no Instagram, né? Não custa nada a gente compartilhar essas informações. E Fernando, seja bem-vindo, meu irmão, Evelyn, sejam todos bem-vindos, Thiago. Então, por que não compartilhar esse assunto, que é um assunto de suma importância na tarde desse domingo, né? Quando a gente fala de graça, muitas pessoas têm distorcido o verdadeiro significado dessa palavra e tem trazido algumas consequências, e eu diria até consequências graves pela má interpretação dessa palavra em si. Graça como um favor de Deus, um favor que nós não merecíamos. E talvez o capítulo que traga uma explicação assim, fantástica sobre isso está na carta de Paulo aos Efésios. É conhecida também como uma carta de prisão, porque provavelmente Paulo... Amém, Ione? Provavelmente Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e é fantástico o ensinamento que ela traz sobre o assunto graça, sobre a obra de salvação que Deus fez com todos nós, com todos os seres humanos, com aqueles que se chegarem a Deus pelo chamado do Espírito Santo. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês esse assunto hoje. É rápido, mas eu vou deixar gravado aqui porque eu acho que é de suma importância para todos aqueles que querem aprender, para todos aqueles que querem compreender o que Deus fez pelas nossas almas, faz pelas nossas almas e que ainda vai fazer por nós. O capítulo 2 de Efésios é um capítulo, para mim, assim, primordial para que a gente consiga compreender o que Jesus fez por nós. Eu vou usar hoje essa tradução, NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela é quase que autoexplicativa, ela ajuda muito na hora que a gente vai ler. Então, eu vou abrir aqui em Efésios no capítulo 2 e eu vou tentar falar de forma mais clara possível, né? Peço até perdão aos teólogos de plantão. Eu vou tentar ser o mais didático possível para trazer esse tema de graça, justamente para que fique fácil a interpretação, que fique fácil de você compreender e, óbvio, abrir o leque para sua pesquisa, para que você possa pesquisar mais, para que você possa se debruçar mais diante das Escrituras dentro desse assunto que é tão importante, né? Vamos lá, Efésios capítulo 2, está escrito o seguinte: antigamente, ou no passado, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, isso é toda a humanidade, eu, você, seu pai, sua mãe, o pastor da sua igreja, o ancião da sua igreja, o cooperador da sua igreja, o bispo da sua igreja, aqui está todo mundo, aqui está toda a humanidade. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, todos nós, nós estávamos espiritualmente mortos. Toda a humanidade estava morto. Lá em Romanos capítulo 3 vai dizer isso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a gente não tinha condição nenhuma de salvação. Isso é qualquer ser humano na face da terra, tá? Pega todo mundo. Nós trouxemos nas nossas costas as consequências do pecado do primeiro homem e aí, junto à nossa carne, com os desejos carnais, o desejo da nossa carne, nós somos embebidos em pecado. Essa é a grande verdade. Amém. Denis, seja bem-vindo, meu irmão. Alegria tê-lo por aqui, Aline, os demais que estão chegando agora. E vai dizer o seguinte, né? Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os desobedientes a Deus. Ou seja, em determinado momento, ou nós ainda estamos aí sendo manipulados por essa categoria de espíritos que vão desobedecer a Deus, ou saímos dessa situação e entramos numa situação de
ser servos de Deus, filhos de Deus, ou ainda estamos no processo de transição e não há problema nenhum. Quem está no processo de transição, compreendendo o Evangelho, entendendo o Evangelho, migrando então para ser amansado, vamos dizer assim, como está escrito lá no Monte das Beatitudes, né? Ser manso, ser amansado por Deus como um cavalo selvagem, que o Espírito Santo vem sobre você e domina sobre você e mostra qual é a vontade dele, qual é a realidade dele, para que a gente possa obedecê-lo. E é interessante que no verso 3 vai dizer: de fato, todos nós éramos como eles, aqueles que estão no pecado, né? E vivíamos de acordo com a natureza humana. Isso aqui é forte, isso é tremendo. O que é a natureza humana? Lá em Gálatas, o mesmo Paulo que escreveu Efésios, ele vai dizer em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, o seguinte. Depois, se você quiser ver a live de novo, aí você pode até anotar esses versos aqui. Deixa eu assinar para o pessoal, sejam bem-vindos. Vai dizer o seguinte, ó, Gálatas, capítulo 5, verso 17 até o 25. É forte porque Paulo diz o seguinte: porque o que a nossa natureza humana, natureza humana, o meu corpo, a minha biologia, o meu jeito de ser, quer é contra o Espírito, aí o Espírito Santo, tá? A minha natureza, ela é contra o Espírito. Aquilo que Deus quer para minha vida. É natural a minha natureza querer isso. Como já diz o nome, natureza. E que o Espírito quer é contra a natureza humana. Ou seja, aí uma guerra interna dentro de mim. Ou seja, o Espírito Santo e o meu espírito querem o céu, querem ter relacionamento com Deus. A minha carne, pelo contrário, é oposto, é antagônico ao desejo do meu espírito e do Espírito Santo. Uma coisa que é uma coisa, outra coisa que é outra coisa. Ou seja, dentro de mim existe essa guerra, né? Por isso que Paulo diz lá em Romanos: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, esse corpo que pende com a lei do pecado para me contaminar o tempo todo, né? E olha aqui, os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Meu Deus, como é tremendo isso, né? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17. A gente não consegue fazer o que a gente quer. A gente até quer fazer o que é certo, mas a gente não consegue por causa da nossa carne aí, tá bom? Vem comigo, olha que top. E ele vai continuar dizendo: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Olha o que a natureza humana produz então: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, acessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeira, farra e tantas outras coisas mais. Então isso é o que a nossa carne deseja. Voltando lá em Efésios, é disso que Paulo estava falando em Efésios, né? Então ele fala que existe uma força muito grande no verso 3 do capítulo 2. De fato, todos nós éramos como eles, que vivíamos de acordo com a natureza humana. Acabamos de dizer como é a natureza humana, né? Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Como é forte isso, gente. Todos nós, por conta desse pecado, por conta desses desejos carnais, nós iríamos sofrer. Nós iríamos penar. Porque nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas, glória a Deus, começa agora, ou seja, para nós não tinha jeito, né? Vamos tentar aqui, como que eu vou traduzir isso aqui de forma didática para a gente entender. Imagina que a gente estava dentro de uma fossa de excremento. A gente nadava dentro dessa fossa de excremento, de tudo que não prestava, engolia esse excremento, tinha excremento no nosso rosto, na nossa cabeça, em toda a nossa pele, tudo que não prestava estava em nós. Presta atenção nisso aqui. E aí, mas a misericórdia de Deus, que é muito grande, que é enorme, a misericórdia de Deus, que é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, olha a situação que a gente está, hein? Tudo sujo, os desejos da carne, é tudo coisa que não presta, a gente está dentro de uma fossa de coisa nojenta.
Mas a misericórdia de Deus, que é muito grande, olha aqui, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, do nosso pecado, dessas fezes espirituais espalhadas pelo corpo todo, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Ele nos trouxe para a vida, mas não é para a vida, desde que eu esteja em união com Cristo. O que Deus fez então, pela sua imensa misericórdia? Enviou o seu Filho para descer dentro dessa fossa. Isso aqui é uma forma alegórica para tentar explicar de forma mais clara o que estava acontecendo. A gente estava dentro de uma fossa de excremento, cavada por nós mesmos e nutrida de fezes por nós mesmos. Deus, por a sua imensa misericórdia, enviou o seu Filho nesse lugar de sujeira, de coisa que não prestava, mas a misericórdia de Deus, que é muito grande, em seu amor por nós, o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos dentro dessa bacia, dentro desse buraco de excremento de pecado, ele enviou o seu Filho, presta atenção. Ele nos trouxe para a vida em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Ou seja, favor. Nós não tinha condição nenhuma, gente, de escalar esse buraco, de sair fora dessa situação. Por causa desses nossos desejos carnais, que é contra a vontade de Deus. Nós não tínhamos condição de fazer isso. Aí existe a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, teu pai não merecia, tua mãe não merecia, teu filho recém-nascido não merece, o teu ancião não merece, teu pastor não merece, teu bispo não merece, o presidente da república não merece, o anterior também não merece, a tua parentela não merece, a humanidade não merece essa bondade de Deus. Mas ele, por muita misericórdia, ele fez um favor para nós. Esse favor é chamado de graça. É um favor imerecido que Deus está fazendo por nós. Presta atenção no verso 6. Porque estamos unidos com Cristo. O que acontece? Dentro dessa forma figurada que eu estou contando para vocês aqui, Jesus ele entra dentro dessa fossa de pecado que é a humanidade. E se a gente se unir com ele, se a gente se segurar nele, Deus alça nós de lá de dentro, dessa sujeira. Presta atenção, mas eu preciso estar em Cristo, eu preciso estar seguro em Cristo. Porque Efésios vai falar exatamente da unidade da igreja em Cristo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos alçados dessa fossa de excremento, de coisa que não presta, do pecado, de tudo que é ruim. Então, se nós estamos em Cristo, unidos em Cristo, seguros em Cristo, porque é Ele que está ligado ao Criador, presta atenção, é Ele que tem a corda que liga direto ao Criador, só Ele. Nós não temos essa corda, por isso que Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, ninguém sai desse lodo de pecado se não segurar em mim. Se não tiver em mim, não consegue sair dessa situação. Olha que top, por isso, é um favor de Deus. Verso 7. Deus fez isso, verso 6, para estarmos unidos com Cristo Jesus, lembra? Seguro nele. Deus nos reconciliou com ele, para reinarmos com ele no mundo celestial. O que isso quer dizer? Uma vez que Cristo tira a gente de dentro dessa situação, desse lodo, dessa sujeira, Deus, pelo seu amor e misericórdia, começa a nos limpar, nos trazer de novo para a vida, nos ensinando, sabe? Então por isso 5 de Mateus aqui é tão forte. Ontem no Evangelho em Linha nós falamos disso, né? Primeiro, bem-aventurados pobres de espírito. Eu tenho que reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu sou podre, que eu sou ridículo, que eu preciso de ajuda, que eu não tenho condição de me virar sozinho, que eu sou um excremento, que eu não presto, que eu não sou nada. Aí entra a misericórdia de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, é aquela pessoa que não tem condição nenhuma, que ela sabe que ela não tem o Espírito Santo, ela sabe que ela não tem a parte espiritual, que ela está morta em pecado, espiritualmente morta, como está escrito aqui no verso 4. Nós que estávamos espiritualmente mortos na nossa desobediência, ou seja, como mendigos espirituais. E aí a misericórdia de Deus chega e pega na nossa mão e nos levanta, troca a nossa roupa, nos dá um banho, sabe, de misericórdia, de perdão, de graça, e a gente chora. Por isso o segundo verso, né, lá está dizendo, bem-aventurados que choram. Choram por quê? Eu choro pela minha miséria, porque eu reconheço o meu pecado. Uma vez que eu choro, reconheço o meu pecado, que eu sou um pobre de espírito, então eu sou consolado. Só que só vai ter esse consolo aquele que realmente entende quem ele é como pessoa, que ele não é nada nem ninguém, e está cumprindo o verso 1 de Efésios capítulo 2. Verso 7, Deus fez isso. Sabe por que Deus fez isso?
tirar nós de dentro do poço em união com Jesus, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça. Gente, como isso é tremendo! A imensa grandeza do seu favor, de ver nós naquela situação. E tem gente chamando graça de igreja, de CNPJ. Tem gente que ainda insiste em dizer que não é favor. Ah, e graça é Jesus Cristo. Não, é um favor de Deus. Jesus é uma parte desse favor. Porque graça, favor, Deus está fazendo por nós todo dia. Só de você respirar é um favor. Só de você ter uma família é um favor. Só de você estar vendo essa live é um favor. Só de você ter acordado hoje é um favor. São vários favores, como está escrito em João capítulo 1, verso 16. E nós recebemos da sua plenitude, ou seja, de todos os favores de Deus, nós recebemos o mais pleno de todos, que é Jesus. O maior de todos os favores. Glória a Deus, foi Jesus ter vindo e depois ter morrido por mim e por você, ter entrado dentro dessa fossa de lodo, de tudo que não prestava, que é a humanidade, e feito essa grande obra de salvação a todos que se unirem a Ele. Por isso essa carta é tão importante, ela é tão forte, ela é tão tremenda, porque ela vai tratar exatamente disso, da união da igreja em Cristo. Por isso a gente consegue sair dessa situação por misericórdia de Deus. Tudo isso pela sua imensa grandeza da sua graça, desse imenso favor que Deus fez por nós. Queira você assumir, queira você não assumir. Vai ter gente que vai falar que graça é a igreja que ele vai. Tem gente que vai falar que graça é outra coisa. Graça é um favor, sim. Se está no dicionário ou não está, como eu já ouvi alguém dizer, não importa. O que importa é que é um favor de Deus para mim e para a sua vida. E o tempo todo, Deus está fazendo muitos favores sem a gente merecer. Segura essa. Que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus. Como que eu consigo enxergar esse amor olhando para Jesus? O que Ele fez, Ele não precisava ter descido aqui. Ele não precisava passar por humilhação, Ele não precisava ser cuspido, Ele não precisava ser crucificado. Mas Ele fez isso por mim e por você, para cumprir o que está escrito lá em João. Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu Filho. E quando Ele ama o mundo não está agradando Ele. Eu não estava agradando Ele. Quando Ele te amou, você estava em pecado. Eu estava em pecado. Nós ainda estávamos mortos em pecados quando Ele nos amou, como está escrito, e nos trouxe para a vida através de Jesus, nos tirou de dentro desse poço de lama, de sujeira, de pecado, que ainda no verso 7, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus, pois pela graça, pelo favor de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Fé do que Jesus fez por você, por mim. Isso não vem de vocês. A gente não ia conseguir sair desse poço, dessa podridão sozinhos. Não veio de mim, não veio de você. Não é a roupa que você veste, não é a gravata que você usa. Não é você andar no sol quente com terno e gravata que traz a sua salvação. Não é o seu cabelo comprido que te salva. Não é o seu cabelo comprido que mostra que você tem uma passagem direta para o reino. Não é as roupas que você usa. Não é o templo que você vai. Não é a cor da Bíblia que você usa. Não é a comunidade que você está. Pois pela graça, é o favor de Deus que você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem da igreja que a gente vai. Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços, verso 9. Não é resultado de esforços nossos, meu e seu. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação. Nós não podemos nos orgulhar, porque isso é um ato de misericórdia de Deus para a nossa vida. Ele vai falar lá em Romanos, se Deus tirou os galhos, que era da videira, e enxertou nós, que era de zambuzeiro, lá no lugar deles, glorifique a Deus, seja humilde por esse ato de favor que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus não teve misericórdia dos galhos originais ali, naturais, você acha que Ele vai ter misericórdia de você? Tome cuidado, então. Olha o que é graça, é favor de Deus tirando nós dessa situação. A salvação não é resultado do meu esforço nem do seu. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação é resultado do que Jesus fez por nós na cruz. Então, eu não preciso fazer nada. Estou de boa, só o que Jesus fez por mim já é o bastante. As boas obras é reconhecimento do que Jesus fez por você. Mostre a fé que você tem em Jesus pelas obras que você pratica. Tenha boas obras. As boas obras não vai te salvar, mas as boas obras mostram a fé que você tem em Jesus.
praticando as boas obras, ajudando o teu próximo, carregando o teu próximo no colo, estendendo a mão de misericórdia, ajudando aquele que está pedindo, ajudando aquele que está chorando, dando um ombro amigo, carregando, dando conselho, fazendo o seu papel de pacificador, como está escrito lá em 5 de Mateus, pacificando as pessoas com Deus, trazendo pessoas para Deus pelos seus atos, pelas suas obras. Você está mostrando que você foi salvo, mas não que essas obras vão te salvar. O que vai te salvar é a maior de todas as obras, a graça, o favor de Deus enviando Jesus para entrar dentro dessa podridão e depois nos limpando pela sua palavra. Esse é o favor de Deus. As obras é para mostrar que você realmente foi salvo. As obras não me salvam. Eu as pratico para mostrar que eu sou salvo. Entendeu a equação? É inversa a equação. Olha isso aqui. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união, lembra? União com Cristo, porque é a base dessa carta, união. Estou seguro em Cristo, por isso eu sou içado dessa sujeira toda. Em união com Jesus Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, entra aqui, não é pelas obras que você é salvo, mas as suas boas obras estão sendo preparadas para você. Por quê? Porque você está unido com Cristo. Uma vez que você uniu com Cristo, você começa a ser imitador, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, é um imitando o outro. Paulo imitava Jesus, eu tenho que imitar Paulo. E eu tenho que imitar o próprio Jesus. Levando misericórdia, levando perdão. Como está escrito, né? Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançaram misericórdia. Porque um dia alguém foi misericordioso comigo. E nesse caso, foi Deus. Deus foi misericordioso comigo, foi misericordioso com você. Então, no momento que acontece isso, no momento que a misericórdia de Deus ela chega para a minha vida e para a tua vida, nós devemos, no mínimo, glorificar a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Deixa eu só acenar para a galera aqui. Deus abençoe vocês que estão nessa live. Espero que vocês estejam absorvendo esse conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas estão denegrindo essa palavra graça, esse favor de Deus. Estão usando de diversas formas. Então imagina você, né, pensando no que Deus olha e vê as pessoas fazendo esse favor dele ser transformado em coisa que não é. Então não é o fato de você estar andando com terno e gravata que vai te salvar. Se você anda de terno e gravata por causa da sua fé, saiba que é uma escolha sua. É importante isso para você, para tua cabecinha. Mas o que Jesus fez na cruz é o que realmente importa para a tua salvação. Por isso que algumas igrejas têm os usos e costumes. Então tem uma igreja que tem uso e costume do homem pode usar barba. Outra fala que não. Uma outra igreja diz que tem que cultuar com terno e gravata. Outra fala que você pode ir de camiseta. Uma igreja diz que tem que separar os homens das mulheres no culto. Outras, o esposo senta junto com a esposa. Os filhos são separados no momento do culto. Outras igrejas congregam e fazem o culto com a família reunida. Algumas igrejas têm banda, outras igrejas têm orquestra, outras igrejas só têm um violão, outras igrejas só batem palma. Gente, isso só são usos e costumes. É um tipo de culto. Cada um cultua de uma forma. A grande questão aqui é que a graça está derramada sobre todos. É um favor para todos que se unirem a Jesus. Não é a sua igreja que vai te salvar. Quem vai te salvar é o sacrifício de Jesus na cruz por você. Desde que você creia nesse sacrifício, porque é pela fé. Top, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi fazer essa live curtinha aqui, justamente para desmistificar um pouco dessa palavra. Infelizmente, saudações aí a Goiânia. Deus abençoe, Moisés. Saudade, Moisés. Deus abençoe, meu irmão. Feliz por você estar aqui. Deus abençoe todos que vieram nessa live. Priscila, estou vendo você aqui agora. Deus abençoe todos vocês que com carinho, com amor vieram nessa live. Espero que de alguma forma esse pequeno momento junto aqui possa ter te ajudado de alguma forma. Eu queria até, já que a gente está aqui, descer mais 2 versinhos sobre essa unidade, né? No verso 11 do capítulo 2 vai dizer: lembrem que vocês, os não-judeus, nós, tá? Eram chamados de incircuncisos pelos judeus. Quer dizer, a gente não tinha condição de se chegar a Deus. Isso por questões meramente de uso e costume, vamos dizer assim.
que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham partes nas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. Existia uma promessa de Deus para o povo de Israel. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos, lembra? A gente dentro daquela fossa, daquela sujeira. Seguros em Cristo, unidos em Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele na morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Aqui não é igreja. Aqui não é o teu pastor, não é o teu cooperador, não é o teu ancião, não é o teu bispo, não é o teu presbítero que está fazendo alguma coisa. Aqui é Cristo. É Jesus, é uma decisão de Deus com Jesus para salvar. Ah, irmão Anderson, você não precisa ir na igreja? Óbvio que você precisa. Vá cultuar, vai agradecer, vai agradecer por tudo que Deus fez para a tua vida, o favor que Jesus e Deus decidiram fazer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Mas não pense que é a tua igreja que vai te salvar. Tem ainda algumas pessoas, falsos profetas, que dizem aqui que salva. Aqui é o único lugar que salva. O único lugar que salva se chama cruz. Desde que você acredite no sacrifício que Jesus fez por você lá. Porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem das nossas igrejas, não vem dos nossos ornamentos, não vem dos nossos paletó, não vem das nossas gravatas, nem das nossas camisas, nem das paredes das nossas igrejas, nem das águas dos nossos batismos. Não, a salvação vem por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então é graça, é favor, é isso que nos salva. E olha que top, verso 15, ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos, judeus e não judeus, transformou num só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, por meio da cruz o tempo todo. É cruz, é cruz, é cruz o tempo todo. É o que ele fez por nós. Verso 17, assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, o evangelho da paz, a boa notícia, tanto a vocês como aos judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença de Deus. Portanto, vocês, os não-judeus, nós, aqui, que estamos nessa live, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Sem merecimento. Lembra, nem eu e nem você merecíamos esse favor de Deus. Nem eu e nem você. Mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem das nossas obras, nem do que eu faço. Embora eu faça as boas obras porque eu sou salvo, as minhas obras não me salvam. O que salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Se você conseguiu compreender isso, dê glória a Deus. Porque muitos cristãos ainda não compreenderam o que Jesus e o Pai e o Espírito Santo têm feito por nós. Deus abençoe a vida de vocês. Ótimo restinho de domingo, ótima semana. Que seja uma semana muito abençoada, uma semana de reflexões sobre a palavra de Deus. Leia, releia, pesquise. Óbvio que foi muito curto o que a gente falou aqui, mas pesquise, leia, releia, abra o seu leque de pesquisa. Escute pregações sobre o tema. Vá lá, compre Bíblia se for necessário, ou entre na internet, pega a Bíblia da internet, leia, pesquise, busque, bate na porta. Jesus está pronto, pelo Espírito Santo, para te ensinar. Deus abençoe sua vida. Bom domingo. Tamo junto para a vida eterna.